É interessante destacar que o Fourier, quando ele apresentou sua série, a série Fourier, para resolver a equação do calor, ele fez um método meio que empírico. Ele conseguiu demonstrar que a sua série funcionava, só que quando ele apresentou para os seus pares, a comunidade cientista na época, eles perguntaram, bom, tudo bem, mas e sobre que condições a série que você está apresentando para nós, ela converge, certo? Sobre que condições ela sempre vai existir? Ele não soube responder essa questão. Então, em um primeiro momento, a série não foi aceita, tá? E aí, pô, ele voltou e foi um aluno dele, o Dirichlet, que era aluno de Fourier na época, que se deu o trabalho de tentar demonstrar sobre que condições a série Fourier sempre convergia. Então, as condições são as seguintes. A primeira condição é que o sinal que está sendo analisado, ele tem que ser absolutamente integrável, né, sobre o tempo de representação da série, ou seja, sobre aquele tempo que você está analisando o sinal. Essa condição de absolutamente integrabilidade, a gente já viu nas aulas anteriores, que é muito importante, e a gente vai continuar utilizando essa condição de absolutamente integrabilidade de sistemas para outras demonstrações e para outras conclusões super importantes. Então, a primeira conclusão para que exista a série Fourier é que a função que está sendo analisada ela tem que ser absolutamente integrável. Segunda condição é que o sinal deve possuir um número finito de máximos e mínimos no intervalo de representação. Logicamente, na prática, essa condição normalmente ela sempre é satisfeita, que você nunca vai fazer, você não tem na prática sinais que tenham um número infinito de máximos e mínimos no intervalo de representação. Existem esse tipo de sinais, só que na prática, na engenharia, se rara vez, não falar nunca, você vai se deparar com esse tipo de sinais. E a outra condição, a terceira e última condição, é que o sinal que está sendo analisado, ele deve possuir um número finito de descontinuidades, todas elas de tamanho finito, também no tempo de representação. A mesma coisa que a segunda, dificilmente você na área de engenharia, você se vai deparar com sinais que não satisfazem essas duas condições. Okay? Então, por exemplo, aqui a gente tem dois sinais, bem, que podem ter um comportamento que não satisfaz as condições de Dirichlet. E, portanto, são sinais que no tempo de representação não possuem série de Fourier. Outra coisa interessante que a gente pode falar é sobre a periodicidade da série de Fourier. Então, vou pensar o seguinte. Vamos supor que a gente está analisando a série de Fourier no intervalo t, certo? A gente vai incrementar esse tempo por um múltiplo inteiro que do tempo de representação. A gente vai incrementar a série o número Q, onde aparece o tempo, a gente vai colocar T mais Q vezes T, múltiplo inteiro do tempo de representação da série. Bom, fazendo isso aí, a gente chega nessa expressão aqui. Né? Pode ser demonstrado que esse integral aqui, essa exponencial aqui elevado a j 2π kq ff tf, vai ser igual a 1. Por quê? Bom, a gente tem aqui ff vezes tf é igual a 1, frequência vezes período, sempre vai ser igual a 1. E a gente teria aqui que coisa? E elevado a j 2π k vezes q. K vezes q são dois números inteiros, né? Então aqui seria e elevado a j 2π vezes o número inteiro. Você teria que coisa? Quando você aplica a identidade de Euler aqui, esse exponencial aqui se tornaria que coisa? Cosseno de 2π kq mais j seno 2π kq. Cosseno de 2π vezes o número inteiro sempre vai ser igual a 1. E seno de 2π vezes o número inteiro sempre vai ser igual a 0. Portanto, aplicando a entidade de Euler, esse exponencial aqui sempre vai ser igual a 1. O que significa isso aí? Bom, significa isso aí que esse termo aqui desaparece. A gente tem aqui que coisa?
a mesma série de Fourier, bem, a mesma série de Fourier para x de t. Portanto, x de em t mais q vezes tf vai ser igual a x de f em t. Essa expressão aqui, agora isso aqui. O que significa isso? Significa que na prática, a aproximação de Fourier, ela vai ser periódica. E o período dela vai ser igual a TF. Graficamente seria o seguinte, imaginem que você está analisando esse sinal de aqui até aqui. Esse aqui vai ser nosso tempo de representação. Tá? Quando a gente faz a aproximação pela série de Fourier, a gente vai ter uma aproximação exata, onde? No intervalo de análise, em TF. O que acontece fora esse intervalo? Pelo que a gente acabou de ver agora, vai ser repetida, bem, a mesma aproximação. Ó, tive isso aqui, agora aqui aparece exatamente a mesma expressão. E aqui também vai aparecer a mesma expressão. E assim, em números inteiros de TF, se repete novamente a mesma representação que a gente analisou no intervalo de representação. O que acontece? Se o sinal não for periódico, o sinal x de t for um sinal arbitrário, que ele não for periódico, a aproximação de Fourier somente vai coincidir, somente vai ser uma aproximação exata no intervalo da análise. Fora desse intervalo, já não se cumpre mais a aproximação de Fourier. Agora, se o sinal for periódico e a gente está fazendo uma análise ao longo de um período completo do sinal, então a gente vai ter uma aproximação exata para todo o tempo t. Então, por isso que normalmente é utilizar a série de Fourier para analisar sinais que sejam periódicos, porque assim você tem uma aproximação exata para todo o tempo t, e não somente para o que acontece no tempo de representação da série. Agora, um exemplo de como pode ser aplicada a série de Fourier. Vamos supor que a gente tem um sinal de entrada que tem essa característica aqui, né? É um sinal que é uma onda quadrada, com um ciclo de 50%, amplitude unitária e período t igual a 1. Esse sinal pode ser representado pela convolução de um retângulo, né, P2T, com um trem de impulsos unitários. Certo? Então, utilizando aqui a solução analítica, fazendo aqui, aplicando a fórmula da série Fourier, seria colocar os valores aqui, a gente vai analisar aquele sinal ao longo de um período inteiro, sinal periódico, a gente vai fazer uma análise ao longo de um período. Eu recomendo sempre o seguinte, você faça a sua análise sempre em um intervalo simétrico em torno de zero. É uma recomendação, você pode utilizar qualquer intervalo de tempo sempre que você, esse intervalo de tempo seja o tamanho de um período. Mas sempre recomendo fazer em torno de zero. Intervalo simétrico em torno de zero, então, portanto, você vai pegar um quarto, de menos um quarto até um quarto, nesse caso aqui específico. Nesse intervalo, né, você teria essa expressão aqui, né, vale 1, intervalo de tempo aqui. E, então, como a função é simétrica, a gente aplica a propriedade de simetria, então aqui seria, vou integrar de 0 a 1 quarto e multiplicar por 2. Bom, colocando tudo isso aí, resolvendo o sistema, a gente chega a essa expressão aqui para a função harmônica. Lembrando que essa função aqui, sin, seria seno, né? Nesse caso, sin, k sobre 2 seria seno de pi k sobre 2 sobre pi k sobre 2. Ok? Então, pode ser demonstrado também que, para esse mesmo problema, a função harmônica do cosseno zero vai ser igual a 1 meio, a função do cosseno em K vai ser igual a 5K sobre 2 e a função do seno sempre vai ser igual a zero. Por que eu posso afirmar isso? Porque lembrem que a função harmônica ele tem duas componentes. A componente cosseno, ou seja, a função harmônica vai ser igual a quê? A função harmônica do cosseno mais j a função harmônica do seno sobre 2. Bem? Então, nesse caso aqui, a função harmônica ela não tem componente imaginária. Portanto, sempre
nesse caso, quando ela não tem componente imaginária, significa que a função harmônica associada ao seno é nula, é zero. Então, a função, nesse caso, a função harmônica é a função real. Portanto, somente tem componente da função harmônica do cosseno. Então, nesse gráfico aqui, né, a gente pode mostrar aqui o que acontece quando a gente começa a calcular os valores da série para os diferentes harmônicos. Para o harmônico amplitude 1, para o harmônico quando k igual a 2, e assim para frente. 3, 4. Lembre que na medida que aumenta o número harmônico K, aumenta a frequência. Né? Aumenta a frequência. Então, você vê que interessante. Olha o que acontece aqui. Esse aqui é o sinal original. A primeira aproximação à função cosseno, como a gente já viu. Né? Para K igual a 1. Para K igual a 2, seria esse aqui. Seriam duas funções cosseno, uma cima da outra. Para K igual a 5, já a sobreposição dessas funções já vai gerar uma função que a gente se parece mais com a função original. Para K igual a 10, 20, 50. E para K igual a 100, praticamente a gente já chega no mesmo, na aproximação da função original. Né? Então, para graficar a função harmônica, a gente utiliza dois gráficos. Por quê? Porque a função harmônica é uma função complexa. Então, ela vai ter módulo e face. A gente utiliza o módulo, a gente grafica o módulo dessa forma, e a gente grafica a face dessa forma. Você vê que a função harmônica é uma função discreta, né? Uma função discreta, porque ela depende do número k. O número k é um número inteiro, né? Somente está definido para valores inteiros. Né? Então, a função harmônica somente vai existir para determinar valores de k, são valores inteiros de k. Então, esse aqui seria, você faz o gráfico da função harmônica, assim que de k sobre 2 vezes 1 meio, daria essa expressão aqui. Bem, e então, seriam aqui as conclusões desse vídeo anterior. E na próxima videoaula a gente vai continuar falando sobre a série de Fourier.